Na atmosfera vibrante do México no verão de Language Not Registered for Generation, a seleção espanhola cativou fãs do mundo todo, protagonizando uma jornada incrível na Copa do Mundo. Com uma geração de jogadores talentosos e um estilo de jogo ofensivo e aguerrido, eles não só alcançaram o sucesso, chegando às quartas de final, como também se tornaram parte inesquecível da memória de toda uma geração de torcedores da La Roja. Mas por trás daqueles momentos gloriosos, havia destinos únicos. Quase Language Not Registered for Generation anos se passaram, e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a conquistar novos patamares, outros escolheram um caminho mais tranquilo, e outros ainda encerraram suas carreiras silenciosamente. Vamos relembrar a trajetória tumultuada dos jogadores que personificaram o espírito da tempestade vermelha naquele ano. Emilio Butragueño, apelidado de El Buitre na Copa do Mundo do México de Language Not Registered for Generation, fez o mundo do futebol se curvar em admiração a um jovem de Language Not Registered for Generation anos, com um rosto juvenil, mas que possuía os instintos de um predador de primeira classe. Ele escreveu um dos capítulos mais gloriosos da história do futebol espanhol ao marcar 5 gols, incluindo uma incrível atuação de 4 gols contra a Dinamarca nas oitavas de final. Naquela seleção, Butragueño não era apenas um atacante letal dentro da área, mas também um símbolo de jogo inteligente, habilidoso e sofisticado. Seu desempenho brilhante aos 20 anos demonstrou um talento raro, tornando-o a alma do ataque da La Roja. Após aquele torneio glorioso, a carreira de Butragueño tornou-se sinônimo da era de ouro da Quinta del Buitre, no Real Madrid, onde ele e seus companheiros conquistaram 5 títulos consecutivos da La Liga e 2 Copas da UEFA. No final da carreira, embarcou numa aventura jogando no México pelo Celaya, Andoni Goicoechea, Language Not Registered for Generation anos, cujo nome evoca imediatamente o apelido de o Açougueiro de Bilbao, devido às suas entradas implacáveis que incutiam medo em todos os adversários. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no México, ele era o pilar da defesa, jogando com uma força de vontade inabalável e determinação inabalável. Sua atuação deu à Espanha uma defesa incrivelmente sólida. No entanto, por trás dessa aparência durona e estilo de jogo agressivo, esconde-se uma pessoa completamente diferente na vida real. Goicoechea é um homem gentil, muito dedicado à família e profundamente apaixonado pela cultura basca. Após se aposentar dos gramados, tornou-se treinador e comandou diversas equipes na La Liga, além da seleção nacional da Guiné Equatorial. Surpreendentemente, ele é muito ativo em trabalhos de caridade, apoiando crianças e projetos de desenvolvimento comunitário em Bilbao. O forte contraste entre a imagem de um guerreiro feroz em campo e um homem amável e gentil fora Julio Salinas, então com Language Not Registered for Generation anos e atacante, é uma figura fascinante na história do futebol espanhol. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no México, ele era um atacante letal, com altura ideal e excelente posicionamento. Seu gol contra a Irlanda do Norte foi apenas o começo de uma carreira repleta de altos e baixos, com gols incríveis e outros igualmente incríveis perdidos. Após o torneio, Salinas se juntou ao Barcelona e se tornou parte do Dream Team, conquistando inúmeros títulos importantes. No entanto, sua carreira sempre foi acompanhada por opiniões controversas, que ele sempre enfrentou com notável otimismo. Depois de se aposentar dos gramados, Salinas se transformou em um comentarista esportivo muito querido, graças à sua personalidade alegre e espirituosa e ao seu jeito charmoso de falar na televisão. Ele também se aventurou nos negócios e participou de reality shows, sempre mantendo sua aparência jovial e energia positiva. Fora dos campos, ele gosta de festas. Michel, Language Not Registered for Generation anos, era quem criava as jogadas de gol com seus cruzamentos precisos. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no México, Michel personificou a beleza do futebol madrilenho. Elegante, orgulhoso e tecnicamente talentoso. Suas arrancadas pela lateral e seu domínio de bola deram à Espanha um estilo de ataque cativante. A atuação de Michel solidificou sua posição como um dos melhores pontas do mundo na época. Após a glória na Copa do Mundo, ele se tornou um pilar insubstituível do Real Madrid por mais de uma década. No entanto, sua carreira também teve momentos difíceis, sendo frequentemente alvo de críticas da mídia sempre que o time perdia, mas Michel sempre enfrentou isso com seu orgulho característico. Após se aposentar dos gramados, ele iniciou uma turbulenta carreira como treinador, viajando por diversos países, da Espanha e Grécia à França e México.
Na vida real, Michel é um homem carismático, amante da moda e com excelentes habilidades de oratória, que contribuíram para seu sucesso como comentarista de televisão. Sua vida conjugal é um exemplo a ser seguido, pois ele é dedicado à esposa desde a juventude, criando uma sólida base de apoio para sua exigente carreira. O que é instigante é o contraste entre sua aparência romântica e sua ética de trabalho extremamente disciplinada e rigorosa nos bastidores. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Víctor Muñoz era uma máquina incansável no meio-campo da Espanha no México. Com energia ilimitada e desarmes implacáveis, ele eliminava qualquer ameaça potencial, permitindo que seus companheiros mais à frente se concentrassem na criatividade. A atuação de Víctor naquele torneio demonstrou, à distância, sua força física e inteligência defensiva. Após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, ele tomou a decisão histórica de se transferir para a Itália para jogar na Sampdoria, tornando-se um dos primeiros jogadores espanhóis a alcançar grande sucesso na competitiva Série A. Depois de se aposentar dos gramados, ele se tornou treinador e obteve sucesso estrondoso com o Real Zaragoza, conquistando a Copa do Rei após uma final histórica contra o Real Madrid. Fora de campo, Víctor é uma pessoa calma e tranquila, com grande paixão pelo estudo das táticas do futebol europeu. Ele viveu uma vida íntegra, evitando os holofotes da mídia e sempre focado em treinar a próxima geração. José Antonio Camacho chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation Anos, ostentando a braçadeira de capitão e possuindo o espírito de um verdadeiro guerreiro. Sua imagem, com a cabeça envolta em uma faixa branca após intensos confrontos, tornou-se um símbolo duradouro da coragem espanhola. Lateral esquerdo destemido, Camacho deixou uma marca indelével com seu jogo tenaz e domínio implacável da defesa. Após o sucesso no torneio, continuou sua carreira no Real Madrid, antes de se dedicar apaixonadamente à carreira de treinador. Treinou a seleção espanhola na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation e teve passagens pelo Real Madrid e pelo Benfica. O estilo de treinador de Camacho refletia seu estilo de jogador, fervoroso, gritando à beira do campo e sempre exigindo dedicação absoluta. Fora de campo, era um homem direto e honesto, porém profundamente emotivo, sempre demonstrando carinho especial por sua cidade natal, Cieza. Sua vida era intrinsecamente ligada ao futebol comunitário. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Andoni Zubizarreta surgiu no mundo do futebol com uma maturidade impressionante. No Goal era um símbolo de absoluta confiabilidade, possuindo excelente discernimento e reflexos. Sua atuação magistral na Copa do Mundo daquele ano o levou imediatamente ao Barcelona após o torneio, dando início a uma jornada lendária no Camp Nou, sob o comando de Johan Cruyff. Zubizarreta foi o goleiro do Dream Team que conquistou a Liga dos Campeões em Language Not Registered for Generation. Sua carreira foi uma saga épica de perseverança, com décadas de experiência na La Liga. Após se aposentar, não abandonou o futebol, mas assumiu o cargo de diretor técnico, desempenhando um papel fundamental na formação do grande time do Barça, sob o comando de Messi e Guardiola. Fora de campo, Zubi é um verdadeiro intelectual. Adora ler, estudar filosofia e leva uma vida simples e reservada. Apesar de ter deixado o Barça em meio a controvérsias técnicas, sempre manteve uma postura digna e respeitosa. Chendo, Language Not Registered for Generation Anos, é um exemplo de dedicação e profissionalismo na seleção espanhola de Language Not Registered for Generation. Embora nem sempre tenha conquistado a titularidade devido à concorrência de jogadores mais experientes, sua versatilidade e disciplina sempre foram muito valorizadas. Após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no México, Chendo escreveu uma história rara de lealdade inabalável no futebol moderno, dedicando toda a sua carreira de Language Not Registered for Generation Anos exclusivamente ao Real Madrid. Ele testemunhou a transição de muitas gerações, desde Quinta del Buitre até o início da Era Raúl. Após se aposentar, Chendo nunca deixou o clube por um único dia, atuando como chefe da delegação de futebol do Real Madrid por mais de 2 décadas. Fora de campo, ele é extremamente humilde, sério e um guardião da chama no vestiário do clube merengue. Ele é uma fonte de inspiração para superestrelas como Zidane. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Julio Alberto, jogando no México em Language Not Registered for Generation, era um dos laterais mais rápidos e habilidosos da Europa. Com suas arrancadas fulminantes pela lateral e sua maestria na articulação com o ataque do Barcelona, ele era uma força formidável para a La Roja.
Após aquele torneio brilhante, sua carreira continuou a florescer com um título da La Liga e atuações deslumbrantes no Camp Nou. No entanto, a tragédia o atingiu após sua aposentadoria. Sua falta de preparo para a vida pós-futebol o mergulhou no abismo do vício em drogas e da depressão. Júlio Alberto perdeu tudo: dinheiro, família e fama. E por vezes esteve à beira da morte. Mas, fiel às qualidades de um guerreiro em campo, ele fez um esforço extraordinário para ressurgir das cinzas. Após anos de reabilitação bem-sucedida, tornou-se palestrante motivacional e trabalhou para a Fundação Beneficente do FC Barcelona, ajudando jovens carentes. Na vida real, ele é hoje um homem profundo, calmo e voltado para a comunidade. Sua vida é uma epopeia de redenção e força de vontade. Agora, aos Language Not Registered for Generation Anos, Júlio Alberto vive uma vida pacífica e significativa, usando suas cicatrizes para salvar outras almas, provando que a batalha mais difícil não é no campo de futebol. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Rafael Gordillo era uma lenda viva com um estilo de jogo único. Sempre entrava em campo com as meias puxadas até os tornozelos, revelando suas pernas esguias, porém mágicas. Na Copa do Mundo de México de Language Not Registered for Generation, suas arrancadas velozes pela ala esquerda eram uma fonte inesgotável de inspiração para o jogo da Espanha. Gordillo combinava a técnica refinada da Andaluzia com a resistência de um maratonista. Após o torneio, conquistou inúmeros títulos com o Real Madrid antes de se aposentar no clube de sua cidade natal, o Real Betis. Depois de pendurar as chuteiras, atuou como presidente e atualmente é diretor de relações externas do Betis. Fora de campo, Gordillo é extremamente alegre, elegante e extrovertido. Sempre chama a atenção graças ao seu charme e sinceridade. Vive uma vida cheia de paixão, sem se prender a regras rígidas, assim como suas meias curtas em campo. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Rafael Gordillo permanece um ícone eterno nos corações dos torcedores do Sevilha. Ele continua a se dedicar de corpo e alma ao desenvolvimento do Betis e desfruta de cada dia com otimismo, um testemunho de um espírito livre que cativou o público, tanto com seu talento quanto com sua personalidade carismática. Quique Setién participou da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation no México, aos Language Not Registered for Generation Anos, como meio-campista, com um estilo de jogo extremamente inteligente e refinado. Embora não fosse a estrela mais brilhante em campo, aqueles dias aprimoraram sua profunda visão tática. Setién era um jogador que valorizava o controle de bola e a percepção espacial, características que mais tarde influenciaram sua ilustre carreira como treinador no Betis e, principalmente, no Barcelona. Fora de campo, sua maior paixão era o xadrez. Ele competiu contra grandes mestres mundiais e sempre aplicou a lógica e a paciência do xadrez à sua filosofia de futebol. Em sua vida pessoal, Setién era um homem quieto e introvertido, que se manteve firme em seus valores clássicos. Amava a natureza e frequentemente preferia passar tempo no campo tranquilo com sua família. Sua carreira como treinador teve seus altos e baixos, especialmente durante sua passagem pelo Camp Nou. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Ricardo Galego foi peça fundamental para o equilíbrio perfeito do meio-campo da Espanha no México, com sua calma, excelente percepção situacional e apurada visão tática. Ele era um elo crucial entre a defesa e o ataque. Galego personificava profissionalismo e estabilidade, um verdadeiro herói silencioso na equipe de Miguel Muñoz. Após a Copa do Mundo, sua carreira continuou a florescer no Real Madrid antes de sua transferência para a Itália, onde jogou pela Udinese. Depois de se aposentar, dedicou-se ao desenvolvimento de jovens jogadores e tornou-se um respeitado analista de futebol. Fora de campo, Galego era um verdadeiro cavalheiro, educado, cortês e que valorizava muito a família. Levou uma vida tranquila e sem escândalos, passando grande parte do tempo jogando golfe e participando de atividades sociais em Madrid. Sua compostura em campo parece ter permeado toda a sua vida, tornando-o um homem confiável aos olhos de todos. Agora, aos Language Not Registered for Generation Anos, Ramon Calderé levou um espírito aguerrido e uma dedicação incansável para a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation no México. Seus 2 gols cruciais contra a Argélia, na fase de grupos, solidificaram seu papel como um herói da segunda linha.
Calderé possuía chutes potentes de longa distância e o espírito de luta de um verdadeiro guerreiro. Após o sucesso na Copa do Mundo, tornou-se um jogador fundamental para o Barcelona antes de se transferir para o Betis. Depois de se aposentar dos gramados, embarcou em uma desafiadora carreira como treinador nas divisões inferiores da Espanha, onde ganhou o apelido de Rei do Acesso por sua capacidade de inspirar e incutir um desejo feroz de vencer em times menores. Fora de campo, Calderé era extremamente apaixonado. Vivia a vida com emoções genuínas e sempre se dedicou de corpo e alma aos seus amigos e companheiros de equipe. Sua vida pessoal passou por muitos altos e baixos financeiros. Javier Urruticoechea, ou carinhosamente conhecido como Urruti, era o jogador mais velho, com Language Not Registered for Generation Anos. Como goleiro reserva, ele não era apenas um goleiro experiente, mas também uma fonte de apoio moral e um curandeiro para a equipe durante os momentos mais tensos no México. Urruti ficou famoso em toda a Catalunha por seu Urruti te estimo, Urruti, eu te amo, após defender o pênalti que levou o Barcelona à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Com sua personalidade alegre e generosa e o espírito de luta de um verdadeiro guerreiro, ele sempre foi o ponto central de união no vestiário. Após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, ele continuou dedicando os últimos anos de sua carreira ao Barcelona, antes de se tornar um dedicado treinador de goleiros, passando horas ensinando habilidades e caráter a jogadores mais jovens como Zubizarreta. Na vida real, Urruti é um homem afetuoso e apegado à família, que vive a vida ao máximo por seus amigos, sempre pronto para ajudar quem precisa sem esperar nada em troca. Parece que o papel de irmão mais velho, protegendo seus irmãos mais novos, se tornou parte essencial de sua vida, já que ele é sempre quem resolve conflitos e espalha energia positiva para aqueles ao seu redor. Contudo, essa jornada gloriosa, repleta de bondade, chegou a um fim abrupto, chocando toda a Espanha. Language Not Registered for Generation de Maio de Language Not Registered for Generation. Javier Urruticoechea faleceu aos Language Not Registered for Generation anos, em um trágico acidente de carro em Barcelona. Sua morte deixou um vazio insubstituível nos corações de seus fãs e companheiros de equipe. Milhares foram às ruas, cantando seu nome pela última vez para se despedir de um homem virtuoso. O legado que ele deixou não se resume apenas às suas defesas espetaculares, mas também a uma história de camaradagem, dedicação e um espírito nobre que viverá para sempre na memória da geração de ouro de Language Not Registered for Generation.